Os Estados Unidos Food and Drug Administration finalmente deu sua aprovação para a empresa de implantes cerebrais de Elon Musk, a Neuralink, começar seu primeiro ensaio clínico humano. Isso não é apenas um grande acontecimento para a Neuralink, mas é uma incrível oportunidade para o campo da neurociência. A interface cérebro-computador não é algo novo, existe desde os anos 90, mas a abordagem que a Neuralink está adotando com seu implante BCI invasivo é completamente inovadora. A maneira como essa empresa está aproveitando a tecnologia moderna para criar uma interface de ultra-alta largura de banda diretamente no córtex cerebral está anos à frente de qualquer coisa que tenha sido feita anteriormente. A janela de oportunidade para a Neuralink mudar o mundo está aberta, e aqui está como eles vão fazer isso. Em 25 de maio, a Neuralink anunciou em sua conta do Twitter que recebeu aprovação da FDA para iniciar seu primeiro estudo clínico em humanos. Isso não significa necessariamente que eles começarão a abrir crânios imediatamente, mas é um grande primeiro passo nesse caminho importante. A FDA reconheceu em um comunicado que a agência autorizou a Neuralink a usar seu implante cerebral e robô cirúrgico em testes com pacientes, mas se recusou a fornecer mais detalhes. Isso é um marco que levou 7 anos para acontecer. A startup foi fundada por Musk em 2016 com a grande visão de curar todas as doenças cerebrais, reverter lesões na medula espinhal e corrigir deficiências, além de outras coisas relacionadas à interface entre o cérebro humano e a superinteligência artificial para evitar um apocalipse estilo Exterminador do Futuro. Mas não vamos entrar nesse assunto hoje. Esperar por essa aprovação parecia muito mais longo do que realmente foi, porque desde 2019 Elon vinha fazendo previsões de que os testes em humanos aconteceriam em breve. E depois, isso se tornou uma ocorrência anual para Elon nos garantir que os testes da Neuralink começariam até o final do ano. Mas em um evento oficial de apresentação da Neuralink, em 30 de novembro, Elon e sua equipe garantiram que a aprovação da FDA chegaria nos próximos 6 meses, o que acabou sendo preciso. O anúncio da FDA, na verdade, surpreendeu a todos, já que um artigo especial da Reuters, publicado em 2 de março, afirmava explicitamente que a FDA já havia rejeitado a aplicação da Neuralink para testes em humanos devido a preocupações com segurança. Com base no que foi dito no texto, parecia que a empresa estava praticamente parada. O artigo da Reuters citou mais de uma dúzia de fontes não identificadas que alegavam ser atuais e ex-funcionários da Neuralink. De acordo com esses relatórios não confirmados, a Neuralink é um ambiente de trabalho amplamente inseguro, com ritmo de trabalho excessivamente rápido, repleto de animais mortos. Obviamente, de onde estamos, não podemos saber a verdade real dos fatos. Mas, seja como for, a Neuralink foi aprovada para avançar para a próxima fase de desenvolvimento agora. E teremos que esperar para ver como as coisas se desenrolam e deixar os resultados falarem por si. Ainda não sabemos os detalhes específicos do estudo clínico, mas sabemos que envolverá até 100 pacientes, no máximo, escolhidos com base em suas deficiências ou doenças específicas. É importante lembrar que esse dispositivo e o procedimento cirúrgico relacionado são novos e, portanto, perigosos. Não há como escapar disso. Qualquer voluntário para o teste terá que decidir se o risco de morte ou dano adicional é melhor do que permanecer em seu estado atual. A Neuralink declarou que sua primeira aplicação prática será relativamente simples: permitir que uma pessoa que sofre de paralisia total do corpo controle um dispositivo eletrônico, como um computador ou smartphone, apenas com seus pensamentos. Isso é algo que a Neuralink já demonstrou com sucesso em testes com macacos. Em abril de 2021, a Neuralink apresentou um macaco chamado Pager, que jogou um jogo de vídeo simples usando apenas uma conexão sem fio entre seu cérebro e um computador. 2 anos depois, em 18 de abril de 2023, a Neuralink postou um vídeo que alega ser uma demonstração do mesmo macaco, Pager, ainda vivo e bem, operando com um novo implante Neuralink.
No vídeo, a empresa afirma que Pager está mais uma vez usando apenas sua mente para controlar os movimentos de um cursor na tela e clicar nas caixas azuis. A Neuralink escreve que o macaco já alcançou uma precisão de até 88% percent, equivalente a uma pessoa média usando um mouse. Se isso é o que a Neuralink já conseguiu realizar apenas treinando um macaco, então as possibilidades para um usuário humano devem ir muito além. A Neuralink teorizou que uma pessoa usando seu dispositivo poderia realmente ter um melhor controle sobre um smartphone do que alguém usando as mãos, mas isso ainda é apenas arranhar a superfície do que a Neuralink será verdadeiramente capaz de fazer. O conceito por trás da interface cérebro-computador é bastante simples. Seu cérebro é essencialmente apenas um pedaço de carne elétrica e úmida que controla o resto do seu corpo, gerando sinais elétricos específicos e os enviando através dos nervos para seus órgãos e músculos. Esses pulsos elétricos são como a linguagem de programação do corpo humano. Seu cérebro envia comandos através da medula espinhal, mas às vezes essa conexão entre o cérebro e o corpo se rompe, seja por lesão física ou por uma doença degenerativa. Portanto, a BCI pode funcionar como uma ponte para que esses sinais elétricos contornem a conexão quebrada. É importante reconhecer que isso não é algo novo. A BCI existe desde a década de 90 e já houve muitos experimentos bem-sucedidos em que pacientes conseguiram controlar um computador com seus pensamentos e muito mais. A coisa do macaco jogando Pong com a mente não torna a Neuralink especial. O que os diferencia é o design e a implementação exclusivos da tecnologia. A tecnologia de BCI existente pode ser dividida em duas filosofias: invasiva e não invasiva. Você provavelmente já viu BCIs não invasivas, como um estranho capacete com muitos sensores de eletrodo. Isso pode ler os sinais elétricos do cérebro, mas não faz um trabalho muito bom. Para obter uma boa conexão com o cérebro, precisamos ir com a abordagem invasiva. O padrão da indústria atual para BCI invasiva é algo chamado de Utah Array. É um chip de computador quadrado com muitos pequenos eletrodos saindo dele. O que eles fazem é cortar um pedaço do seu crânio, inserir o Utah Array na camada externa do seu cérebro e, em seguida, prender um dispositivo de computação em miniatura diretamente em cima da sua cabeça, que se conecta ao array em uma extremidade e tem um grande fio saindo da outra extremidade. Geralmente, eles precisam fazer isso duas vezes. Então você teria dois eletrodos no cérebro e duas caixas de computador com fios saindo de cima da sua cabeça. Isso pode parecer terrível, mas é extremamente eficaz. O melhor exemplo que vi até agora é a história de Gertian Oscom, um homem que ficou paralisado da cintura para baixo após um acidente de motocicleta há 12 anos. Ele recuperou recentemente a capacidade de andar graças à tecnologia de BCI. No caso do Sr. Oscom, ele possui matrizes de eletrodos inseridas em ambas as metades de seu cérebro, conectadas a dois dispositivos que ele USA em uma faixa na cabeça. Esses sensores cerebrais são então conectados a um dispositivo em seu andador, que, por sua vez, está ligado a uma segunda matriz de eletrodos implantada em sua medula espinhal. O computador colocado entre os dois implantes, USA, aprendizado de máquina, para decodificar os sinais neurológicos que saem do cérebro e os converte em estimulação elétrica, que é entregue à medula espinhal, desencadeando os movimentos musculares desejados. Por mais milagrosa que seja essa tecnologia em seu estado atual, existem algumas desvantagens óbvias e limitações severas. Mesmo os pesquisadores que trabalham no caso do Sr. Oscom afirmaram que a interface cérebro-espinal é basicamente limitada a ações simples como caminhar e não seria capaz de restaurar funções mais complexas, como movimentos dos braços e das mãos. Como a Neuralink vai fazer isso? Vamos explicar. A meta da Neuralink é pegar esse conceito comprovado e maximizar sua eficácia por meio de tecnologia avançada. Todo o equipamento que vimos o paciente usando em sua cabeça seria substituído pelo implante Neuralink N1. Elon gosta de descrever esse dispositivo como um Fitbit que fica dentro do seu crânio, o que é bastante preciso.
A Neuralink recrutou engenheiros da indústria de tecnologia vestível para ajudar no desenvolvimento do N1, que possui conectividade Bluetooth e um sistema de carregamento sem fio. No entanto, o grande avanço na Neuralink está no design de seus fios de eletrodo, que são mais finos do que um fio de cabelo humano, flexíveis como um fio de costura e muito pequenos. Atualmente, o dispositivo chamado de N1 é conectado com 64 fios individuais, cada um com 16 eletrodos, totalizando 1.024 canais de comunicação entre o implante e o cérebro. Essa é uma conexão direta de alta largura de banda com o cérebro, o que será necessário para restaurar movimentos físicos mais complexos em pessoas com paralisia total. Um robô chamado Airy-One é utilizado para inserir esses fios no cérebro com precisão, evitando danificar vasos sanguíneos e acompanhando os movimentos pulsantes do cérebro. A Neuralink construiu uma sala de operações especializada em sua sede em Austin, Texas, para realizar o primeiro ensaio clínico humano com o N1 e o robô chamado de Air1. A Neuralink tem como objetivo construir sua própria clínica médica no futuro próximo, onde poderá tratar vários pacientes com essa tecnologia avançada. A empresa está fazendo esforços significativos para avançar nessa área e oferecer esperança para pessoas com paralisia total. Mas tenho algo importante para você que chegou até aqui. Não se esqueça de dar um joinha no vídeo se gostou, pois isso é muito importante para alcançar mais pessoas com o nosso conteúdo. Se você aprecia nosso conteúdo, provavelmente também gostaria de receber nossa notícia semanal. Então, inscreva-se no link abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!